Olá, boa noite a todos. Hoje, quarta-feira, dia 14 de outubro de 2020. Sejam todos muito bem-vindos para mais uma oração em prol do bem e do bom, orando para os outros, no meio dos outros, energizando o nosso planeta e estudando um pouco para que todos nós possamos evoluir. Sempre muito importante a presença de todos, sempre muito importante esse comprometimento de querer orar, de procurar Deus na sua intimidade, dar o seu melhor, sendo um filho, como Ele nos pede, irmão ajudando irmão em seu nome. Vamos procurar Deus na nossa intimidade mais profunda. O nosso Pai está no nosso íntimo. Então vamos todos nós fazendo aquele distanciamento do mundo exterior, dos nossos problemas particulares. Vamos fazer parte da coletividade. Vamos respirando profundamente, soltando lentamente e vamos entrar em contato com o nosso Pai Divino. Vamos também nos ligar aos nossos irmãos cristificados, espíritos estes que ajudaram tanto a nossa humanidade. Eles já não ficam mais presos a um ambiente, eles são presos, eles são todo o universo, né? Eles atuam em todo o universo, eles já representam Deus. Espíritos que muito trabalharam aqui na nossa humanidade, Jesus, que foi o verbo construtor do planeta e o exemplificador das leis, Moisés, última encarnação, como Oswaldo Polidori, a penúltima, como Kardec, que também trabalhou na construção do planeta, de todo o sistema planetário, e teve 37 grandes encarnações trabalhando em prol do bem e do bom, ajudando a todos nós a evoluir, a toda essa humanidade, né? A evoluir, a entender melhor, mesmo que quando eles saem da carne, as pessoas acabam deturpando todos esses conhecimentos. Incansavelmente esse Espírito veio, nos ensinou de novo, passou as informações. Nessa última encarnação deixou uma infinidade de livros, folhetos, panfletos, né? Livretos, de tudo quanto é jeito, nos ensinando e deixando essa doutrina. Vamos agora trabalhar muito nisso para que essas coisas não se percam e a gente não volte atrás e não retroceda. Nós não temos mais esse tempo. Vamos nos ligar agora a todos os trabalhadores em prol do bem e do bom que atuam aqui no nosso planeta. As legiões angélicas nas quais nós também fazemos parte. Mensageria divina, médica, socorrista, pretos velhos, índios, hindus, caboclos. Nos liguemos também aos nossos anjos da guarda, mentores, amigos, conhecidos e companheiros de jornada evolutiva. Agradecendo muito a Deus a oportunidade de trabalho e pedindo que a oração de hoje realmente ela possa produzir o bem e o bom, com a graça de Deus está iniciada. Zé Carlos vai fazer a primeira oração, que é a oração a Jesus Cristo. Oração a Jesus Cristo. Jesus, divino amigo,
Verbo do Eterno, a ti rogamos a assistência das legiões mensageiras. Síntese de todas as verdades. Como o Cristo planetário, em ti aprendemos as leis de origem, processo evolutivo e a sagrada finalidade. No estágio evolutivo em que nos encontramos, consideramos o que há para baixo na escala evolutiva, rogando por aqueles que, através dos milênios, se encaminharam para o estado de consciência individual. Igualmente o fazemos, Senhor Planetário, visualizando a consumação crística, a realização da unidade, seguindo os rumos imortais de tua orientação verdadeira, amorosa e justa, de mestre inconfundível. No teu divino exemplo, Jesus, reconhecemos o respeito que devemos aos princípios eternos, perfeitos e imutáveis do nosso Pai, o sagrado princípio do todo. Na tua ressurreição espiritual, ó divino amigo, aprendemos a lição da ressurreição final de todos os filhos do Altíssimo. No teu batismo de revelação, Senhor, aprendemos a importância da mensageria espiritual do bem, cujos ensinamentos advertem, ilustram e consolam. E rogamos, ó Jesus, ao teu sábio ministério, que em toda a humanidade se faça um novo e glorioso Pentecoste, a fim de que, aprendendo com os teus mensageiros, os homens se tornem bons filhos do Pai Divino e fiéis amigos de seus irmãos. Ponha, ó celeste benfeitor, a noção de responsabilidade na consciência dos teus tutelados, para que se sintam juízes em causa própria, aprendendo a comandar seus pensamentos e atos. Senhor, arranca de todas as mentes a tendências sectárias, idolatras e pagãs, ritualistas e simuladoras, fazendo brotar nelas a certeza da verdade, do amor e da virtude, como sendo o que livra o espírito. Mestre dos mestres, infunda nas almas, tuas irmãs, que ainda perambulam pelos planos inferiores da vida, o sentimento da simplicidade, esse que faz reconhecer a igualdade perante as leis de Deus, o nosso Pai comum. Celeste condutor, deposita em cada coração uma gotícula de amor para que os mesmos procurem nas obras da fraternidade o caminho do céu, abandonando de uma vez para sempre os religiosismos que retardam a marcha evolutiva dos espíritos. Cordeiro de Deus, faze que teus irmãos reconheçam a criação infinita nos mundos e nas humanidades, o templo vivido do Criador, onde todos devemos viver em estado de oração. Divino amigo, põe em todas as consciências a chama da verdade e da virtude, para que sintam a importância da liberdade. Graças a Deus. Graças a Deus. De novo, sejam todos bem-vindos, boa noite a todos e vamos começar agora com o nosso estudo diário. Nós estamos aqui do livro do Evangelho Eterno, no capítulo 13, a árvore iniciática, né? Só ver se eu não tá. Não, a verdade é fogo, desculpa, do capítulo 13, nós estamos na página 86, né? Então, vamos começar a página 86 hoje. Então, o primeiro item, concludente. E o que o Oswaldo Polidoro coloca nesse item? Negar não é resolver. Então, ele está dizendo, nós não podemos, né,
negar a verdade, negar a virtude, negar viver os 10 mandamentos, a comunicação entre os planos, né? A gente não é porque a gente nega que as coisas não existem, que o espírito é eterno, que ele encarna e desencarna, que ele passa mais tempo desencarnado do que encarnado, né? Isso é o normal. Mesmo que eu não queira acreditar, mesmo que eu não aceite, eu quero aquela religião aberta, da forma toda tradicional daqui da Terra, com todos os preceitos de sentar, ajoelhar e assim por diante, o culto exterior e não o interior existe, né? Então, a gente não tapa o sol com a peneira, a gente simplesmente, se eu não quero acreditar, tudo bem, mas ele vai continuar existindo e vai estar ali do jeitinho certo, até o dia que eu entender e começar a fazer jus e um bom uso desse conhecimento para a minha evolução e para ajudar a evolução dos meus irmãos, né? Continuando, dificultoso. Dizer coisas graúdas a criaturas ainda miúdas. Bom, aí é que tá. Quando a gente começa a falar de Deus, verdade, virtude, que Deus está dentro de nós, que tudo está dentro, todo o universo está dentro dele, né? São coisas bastante graúdas. Mas ainda existem muitos irmãos nossos que não têm essa capacidade de entender. Jesus, quando veio à carne, há 2000 anos atrás, um pouquinho mais de 2000 anos na realidade, né? Quando ele falava com as pessoas que eram muito humildes, eram camponeses, pessoas com pouca instrução de conhecimento, né? Quando ele falava aqueles ensinamentos, ele usava aquelas parábolas, ele usava todo aquele ensinamento do que tinha lá, o grão de mostarda, que era uma sementinha pequena e ficava das maiores, das frondosas árvores, né? Ele ensinava com essas metáforas para que as pessoas pudessem entender, segurar, sabe, compreender o que ele estava explicando. E quando ele falava com os apóstolos, os seus seguidores, aqueles que saíram dos templos essênios, tanto do mar quanto do Lago Morto, quando ele dava as aulas para aqueles seguidores, ele era bastante exigente, né? Ele exigia muito mais. Ele falava: homens de poucas fés, vós podeis fazer tudo o que eu faço e muito mais, né? Por que isso? Porque para as pessoas que ainda não tinham o conhecimento, ele abaixava o nível para fazer as pessoas entenderem o mínimo do mínimo. E para as pessoas que já tinham uma capacidade maior, ele exigia para que isso. E é isso que o Sr. Zó está colocando aqui. Dizer coisas graúdas a criaturas ainda miúdas, né? Então, Jesus, como divino exemplificador, ele usava os exemplos de tudo que estava à volta, na vida daquelas pessoas, para que as pessoas entendessem. Agora, vamos cá entre nós. Isso não é fácil. Se a gente tem um conhecimento, a gente fala bonito, não sei o quê, mas para explicar para os nossos irmãos, às vezes fazê-los entender, isso é uma arte, né? E é um espírito cristificado que usou essa arte maravilhosamente bem, né? Um conhecimento acima do normal, né? Conhecia tudo, é o Cristo construtor do planeta, né? Então, que conhecia, ele conhecia e tinha essa capacidade. Então, isso é muito importante, a gente fazer com que as pessoas aprendam. Seu Oswaldo falava sempre pra gente assim, não é
Se a pessoa não sabe, vocês não tentem abaixar. Abaixar é o nível, a vibração, a ligação. Mas vocês, então vocês têm de ensinar eles a subir, né? A se elevar. Então era isso que Jesus fazia, ele ensinava a se elevar. Ele abaixava na palavra, na forma das pessoas entenderem, mas não. E aí depois ele fazia as pessoas se elevarem, a entenderem o que ele estava falando. E isso é o que a gente tem de fazer, né? Nós temos de olhar o nosso irmão não com desdenhar, não entende nada, ou usar uma palavra assim, um burro, que é muito chato. Na realidade, burro é um animal maravilhoso, né? Então, carrega um peso sensacional, quer dizer, ele ajuda muito nós humanos, né? Então, mas as pessoas usam pejorativamente, a gente não pode fazer isso, a gente tem de olhar nossos irmãos e tentar explicar de uma maneira mais simples para que eles entendam, né? Então, isso é muito importante. E essa colocação dele é perfeita, né? Então, dizer coisas graúdas a criaturas ainda miúdas. É difícil, mas nós temos de começar a trabalhar com isso, porque nós queremos ajudar, estamos aqui para ajudar. Se nós tivermos a condição de entender alguma coisa, então é uma linda arte, maravilhosa arte conseguir passar isso, né? Continuando. Espíritos embrionários procuram fora por artificialismos aquilo que trazem dentro e só poderão encontrar através de obras decentes em sociedade, né? Ainda nós temos muitos irmãos nossos, né, que procuram fora, né? Procuram o culto exterior, não entendem quando a gente fala, procure Deus dentro de si. Ele está no vosso íntimo, né? E a partir do momento que você vai desabrochando, que você vai entendendo, você vai captando as informações, você vai se comunicando mais e vai conseguindo, né, desabrochar cada vez mais seus conhecimentos e o contato com o princípio sagrado. Então isso é muito importante, a gente não pode esquecer disso. Então, nós, quando a gente vê que uma pessoa procura fora, né, a gente tem de explicar. Claro que cada um tem o seu livre-arbítrio, mas entender, procure Deus dentro de você, está no vosso íntimo, né? E só assim vocês vão poder desabrochar o Deus interno, só assim vocês vão poder compreender as coisas, né? Entender os porquês, né? Que nada é por mero acaso, tudo tem um motivo, tem uma forma de aprendizado, né? E todos nos ajudam de uma forma ou de outra. Mesmo fazendo alguma coisa negativa, a gente tem de parar, pensar e não jogar a mesma carga no sentido. Sei que é difícil, mas nós temos de mudar isso. Nós temos de parar, pensar e ver aquilo que a gente pode aprender e aquilo que a gente pode ajudar. Sei que nós estamos numa sociedade ainda muito difícil de compreender isso, mas essa é uma das nossas metas, isso é uma dos nossos caminhos, né? E que a gente só vai evoluir é por causa das nossas boas obras. Trabalhar em prol do bem e do bom, ter o divino exemplo, Jesus, entender os 10 mandamentos e pôr em prática, né? E orar para os outros no meio dos outros com a comunicação entre os planos. Se a gente fizer isso de uma maneira consciente, mesmo que a gente não entenda tudo, porque nós não entendemos tudo, mas a gente já vai estar num caminho de evolução, de aprendizado, de fortalecimento dos nossos conhecimentos. Então, os espíritos embrionários que ainda não conseguem entender que Deus está dentro de nós, ainda eles estão
num estágio assim, de mais sofrimento, de menos conhecimento, mas eles não deixam de ser nossos irmãos. Então, se nós pudermos sermos uns bons exemplos, a gente vai ser, né, dentro daquilo que a gente já sabe, né? É isso que a gente pode fazer. E ele vai ter o livre-arbítrio dele, de escolher querer ouvir e ver os bons exemplos ou não. Mas os nossos bons exemplos ficam gravados no espírito. Isso é importante entender, né? E aí facilita. Eu acho que eu não consigo já do horário. O fato a gente vai deixar para amanhã. Não, me falaram que eu tenho de falar esse, mas vou falar. Fato. Ninguém se aproximará do reino do puro espírito sem se afastar do reino do mundo. Entretanto, sem usar o mundo, ninguém o fará. Entendam bem. Oswaldo falava bastante disso, né? Que a gente tem de se afastar das coisas materiais para entrar no reino do puro espírito. Mas se a gente não usar essa matéria aqui, né? Usar todos os benefícios da carne nos proporciona, a gente não chega a desabrochar totalmente o Deus interno. Então isso é muito importante. É importantíssimo a gente vir à carne. Porque se a gente não precisasse estar encarnado, para que a gente viria? Para que existiriam mundos e humanidades? Né? A gente poderia só, na esfera do espiritual, desabrochar. Mas a carne nos deixa todos iguais. A carne facilita o contato entre as pessoas. A carne mostra, apesar da gente não entender tudo e saber tudo, ela faz com que as pessoas possam se comunicar melhor, né? E aí mostra o nosso melhor ou também o nosso pior. Então, muitas vezes, quando a gente vem para a carne, a gente vem em famílias ou vem com amigos, que a gente teve muito problema no passado. E através da convivência, da amorosidade, da cumplicidade, a gente acaba virando grandes amigos e tira toda aquela raiva, tira todo aquele mau sentimento, né? Então a carne nos proporciona muitas coisas positivas e também pode nos ajudar a adquirir grandes karmas negativos, porque ainda nós estamos num planeta de provas e expiações. Mas é muito importante a gente entender isso, né? Que a gente tem de se afastar da matéria para evoluir, mas vivendo na matéria, não dando o valor exagerado das coisas materiais. Mas a matéria é muito importante para a nossa evolução. Que dependendo do que a gente faz aqui, os nossos atos, os nossos pensamentos, a forma com que a gente fala com as pessoas e tudo mais, nos leva a ganhar pontos, evolução espiritual. E muitas vezes a gente acaba prejudicando a nós mesmos e a gente acaba perdendo pontos, né? Mas é importantíssimo essa válvula redentora, que é a matéria, que nos ajuda, que faz com que a gente desabroche, perceba detalhes que na espiritualidade seria mais difícil da gente perceber, né? Então, por isso que é importante. Então, eu vou repetir, porque eles pediram para repetir esse item de novo. Fato. Ninguém se aproximará do reino do puro espírito sem se afastar do reino do mundo. Entretanto, sem usar o mundo, ninguém o fará. Entendam bem. Bom, gente, amanhã continua mais glórias, mais honras e mais glórias, né? O próximo item. Eu vi que tem algumas mediunidades, deixo aqui procurá-las para ler, que é sempre maravilhoso e importantíssimo essa troca, é isso que a gente vai aprendendo. A Kátia. Acompanho linda ligação com altos espíritos mensageiros, uma limpeza importante. As inquietações
são revistas e a harmonização é observada em nossos lares, graças a Deus. Ela continua: somos as partes, formamos uma linda ligação com as equipes, união divina em sérios desejos do bem-fazer. Aprender nos auxilia. Oferta suporte firme e sólido, graças a Deus. E a Kátia: vejo uma ampla sala de aula e professores ensinando inúmeras crianças que, além da matéria do perispírito, habita a centelha divina. Muita energia circula. A Diana: graças a Deus, uma chuva de estrelas cai sobre nós. Maravilha. Graças a Deus. Lindas mediunidades, importantíssimas, porque elas ajudam a compreender, né? A nos ensinar a todos nós. Continuando agora, vamos para as energizações. E hoje nós vamos fazer a oração da fluidificação da água. Então vamos começar com ela, pedindo pela água de todo o planeta, a que está em estado normal de água, a que está composta nos nossos organismos e nos todos os organismos do planeta, a que é utilizada pelo mundo espiritual e pelo mundo físico, em todos os estágios líquidos, sólidos e gasosos. Oração para a fluidificação da água. Peço a Deus, o princípio onipresente, onisciente e onipotente, e ao Cristo planetário, forças para as legiões angélicas ou mensageiras, para que possam lutar contra o mal, em qualquer forma que se apresente, e vencê-lo. Como não existe merecimento fora do respeito à verdade, ao amor e à virtude, prometo aplicar esforços no sentido de viver a lei de Deus, compreender e imitar o verbo exemplar e cultivar nobremente os dons do Espírito Santo, carismas ou mediunidades, sem os quais não pode haver a consoladora revelação. Rogo a Deus, que enviou o Verbo Modelo para entregar o glorioso Pentecoste, o derrame de dons mediúnicos para toda a carne, para que a humanidade tenha realmente dignos medianeiros, que deem de graça o de graça recebido, nutrindo verdadeiro respeito à doutrina do caminho. Como encarnado, sujeito a necessidades, doenças, dores, aflições, e também sujeito à morte física e responsabilidade perante a justiça divina. Rogo o dom do bom discernimento espiritual, assim como rogo para o corpo as energias e os fluidos a serem depositados nesta água, e como quem tanto necessita e roga, reconhecido, agradeço a Deus, às legiões angélicas e socorristas, e ao meu espírito guia ou anjo guardião, graças a Deus. Graças a Deus. Vamos todos juntos pedir bênçãos divinas nos nossos lares, nas pessoas que ali habitam e frequentam, nos lares dos nossos entes queridos e em todos os lares do nosso planeta. Vamos pedir bênçãos divinas nos nossos ambientes de trabalho, de escola. Pedimos muitas bênçãos, limpezas e proteções, que cada um de nós tenhamos muito discernimento para sempre atuar em prol do bem e do bom.
Pedimos a Deus, as legiões angélicas, que façam uma grande limpeza nas estradas, nas rodovias, em todos esses ambientes públicos. Vamos expandindo nossos pedidos e vamos começando a nos elevar para nos unirmos aos nossos irmãos que energizam o planeta diuturnamente. E vamos pedindo bênçãos para o planeta inteiro. Vamos focar principalmente em locais de pranto e ranger dos dentes, em miséria extrema, sofrimento extremo, onde as crianças sofrem muito. Vamos pedindo muitas bênçãos e proteções para essas crianças. Vamos pedindo bênçãos para todos esses grupos de pessoas que trabalham ajudando as pessoas. Vamos pedindo muitas energias para esses grupos. As socorristas também fazendo um trabalho lindo e jogando muita energia de bons sentimentos, de amor, de calma para todos. Corrente médica fazendo um trabalho lindo também de ajuda aos necessitados. Os pretos velhos ajudando a todos. Os caboclos, os hindus mexendo no mental, os índios, todas as equipes, a mensageria, todas as equipes fazendo um trabalho lindo de ajuda, de proteção. Vamos pedindo bênçãos para todos os reinos físicos do nosso planeta, o mineral, o vegetal e o animal. Que cada reino receba as suas energias necessárias para manter sempre bem e imantar cada vez mais. Pedimos bênçãos de energias para todos os nossos irmãos que estão em cada faixa das subcrostas, das crostas, umbrais e céus exteriores. Vamos pedindo uma bênção para todos os nossos irmãos encarnados e desencarnados, a nossa população planetária, todos filhos do mesmo Pai e quando na matéria, usando a mesma matéria do planeta. Somos irmãos e temos de entender isso cada vez mais, sermos mais unidos, mais altruístas, e cada vez mais sermos menos egoístas, estarmos mais juntos, trabalhando em prol do bem e do bom. Vamos jogar muita energia, socorristas, os médicos, a mensageria, os pretos velhos, índios, caboclos, hindus, todos estão jogando essas energias. Essa humanidade tem de aprender. Vamos jogando muito dessa energia a todos. E vamos nos unindo, abraçando o nosso planeta, fazendo aquela união divina, filhos com o Pai, orando em prol do bem e do bom do planeta. E cada um de nós vai dar o nosso melhor,
de amor, bons sentimentos para atingir a cada célula, a cada molécula, para atingir a tudo que está aqui no planeta. Nesse momento eles estão jogando uma chuva de água cristalina em todo o planeta. Ela vem como cristais e aí quando atinge o planeta ela se transforma no líquido e vai entrando e se transforma em gasoso e vai entrando em todos. É uma energia divina maravilhosa, um presente do nosso Pai. A Kátia, a leitura repercute muito longe, é traduzido e esmiuçado como o mestre dizia. Fubá para pintinhos, quirela para aves maiores e milho inteiro para aves adultas. Verdade, me lembro dele falando isso. E a Kátia continua, muita limpeza com água hoje, graças a Deus. Muita limpeza. Também vi a hora que estava caindo aquela água, aqueles cristais de água. O planeta começou a girar mais forte, mais rápido. E eu vi assim sendo separado muitas coisas, muita negatividade sendo eliminada, graças a Deus. Foi muito bom, foi muito proveitoso essa energização. Sempre é que eu vi essa evidência e quis relatar com a graça de Deus. A Kátia também colocou, se alguém perguntar, qual o nosso alcance? Outro responde, Deus e o plano crístico nunca se afastam de quem os quer por perto. Maravilha, adorei isso. Graças a Deus, obrigada por tudo. A dona Aerion, a mãe da Ana Tsumematsu. Eu nunca consigo falar esse sobrenome, me desculpa. Gente, vamos partir para o final do nosso trabalho de hoje. Agradecendo muito a toda a população planetária que hoje doou, quem doou sua energia, mesmo inconsciente, muitos doaram. Agradecemos a todos os trabalhadores espirituais que aqui estiveram e os físicos, os encarnados que também aqui estiveram, porque todos nós juntos fazemos a diferença. Aprendemos, doamos e recebemos. É aquela troca maravilhosa em nome do nosso Pai Divino. Agradecemos as legiões angélicas, que sempre incansável, tanto nos ajudam. Que trabalho lindo como a gente vê eles fazendo e hoje com essa energia, com essa amorosidade. Agradecemos aos nossos irmãos cristificados. Irmãos incansáveis que nos ensinam tanto. E agradecemos ao nosso Pai Divino. Entrem dentro de si mesmos e agradeçam ao nosso Pai. Vamos para a nossa última oração de hoje, oração divinista. Oração divinista. Dá-me sagrada causa originária, Deus, o Pai Divino, o poder de viver a tua lei, para que possa eu contribuir
para a santificação da vida. Concede-me o poder, Senhor, de fugir dos corruptos religiosismos, sectarismos e mórbidos faciocismos que tanto desviaram os filhos teus do reto caminho, criando o mal que tanto se esparramou pelo mundo. Ilumina, Senhor, através dos teus santos mensageiros, a consciência dos errados, dos inimigos da verdade, para que se arrependam e reconheçam que boa é a verdade, e assim agindo, retornem à doutrina que enviaste a teus filhos, que é simplesmente viver a lei, imitar o verbo exemplar e cultivar nobremente os dons do Espírito Santo, que é dar de graça os frutos da graça recebida, assim como é da tua vontade, graças a Deus. Graças a Deus. Muitas graças a Deus. A dona Ana viu uma imensa cachoeira em forma de meia-lua jorrando muita água cristalina. Muitas graças a Deus. Boa noite a todos. Gente, esperando que o trabalho de hoje tenha produzido bem, aguardando novas oportunidades de trabalho, que será amanhã, quinta-feira, às 20 horas, aqui no Divinismo Perdizes do Instagram, com a graça de Deus. A oração de hoje está encerrada. Muito obrigada, gente. Estarmos aqui praticamente há 7 meses orando juntos faz uma diferença. Olha só essas energias que a gente consegue atingir. Maravilhoso. Deus pague a todos. Muito obrigada. Muito obrigada mesmo. Até amanhã, gente. Eu estou bastante emocionada. Ontem, hoje,